Como presente aqui na Câmara de Vereadores de Triunfo, através da Zé Cunha, onde dentro de um instante vai ter início uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores com 3 projetos que deverão ser apreciados pelos vereadores. 2 já estavam na pauta, ficaram para esta data. Um deles prevê uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, na ordem de R$1.700.000, o PAC 2, etapa 3, do governo federal, para a pavimentação de ruas do Porto Batista e também da Vila Gradiano. Uma outra operação de crédito junto ao Banrisul, da ordem de R$2 milhões, para compra de equipamentos e máquinas para a administração municipal. E o terceiro projeto deverá ser também apreciado pelos vereadores na sessão extraordinária, a ordem de R$36.000. É um crédito adicional especial que tem previsão para o aluguel de uma saibreira, para também a conservação e manutenção das estradas vicinais do município de Triunfo. Portanto, dentro de alguns instantes, esta sessão extraordinária, cobertura completa pela VEPAM. Com a proteção de Deus, aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 8h38, declaro aberta a sessão extraordinária. Essa sessão foi convocada por essa casa para analisar os projetos de lei 01/2015 e 02/2015, que entraram na sessão extraordinária do dia 15 de janeiro de 2015. Os expedientes em pauta são os que constam na convocação. Mas recebemos no dia de hoje um ofício, o 030/2015, do Executivo Municipal, que solicitando a inclusão na pauta dessa sessão o projeto de lei 03/2015, que inclui na LDO 2015 o elemento de despesa 03903600 no projeto de conservação e asfaltamento de estradas vicinais e abre crédito adicional especial na presente lei orçamentária no valor de R$36.000, assim como o ofício 22/2015 e a mensagem justificativa 04/2015, que encaminha o referido projeto de lei. E eu quero consultar os vereadores, se possível, a inclusão, a aceitação da inclusão do projeto de lei, para que nós possamos analisar o mesmo no dia de hoje. Eu quero fazer essa consulta nominal. Vereador Nelson. Não tem de problema. Vereador Lino. Sem problema. Vereador Birajara. Sem problema. Vereadora Roseli. Vereador Horizon. Concordo. Vereadora Rita. Sem problemas. Vereador Jefferson. Concordo. Vereador Aldenir. Concordo. E vereadora Cátia. Concordo. Então foi aprovado a inclusão do projeto de lei 03/2015 nessa sessão extraordinária por unanimidade dos vereadores presentes. Então eu queria colocar o projeto em primeira discussão. Como o vereador nenhum quer discutir, eu quero baixar para a comissão e consulto os vereadores para que a gente suspenda a sessão por tempo necessário para colher os pareceres e depois votar. A sessão está suspensa pelo tempo necessário para colher os pareceres. Estamos na Câmara de Vereadores de Triunfo, no momento em que a sessão foi suspensa, o tempo necessário para a apresentação de parecer a um projeto que não foi incluído na pauta nessa sessão extraordinária no dia 26 de janeiro. Esse projeto prevê a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$36.000 para a conservação e manutenção de estradas vicinais municipais. E aqui, pelo contato que fizemos com o secretário da administração, seria para o aluguel de uma saibreira no caduto, que já está devidamente licenciado pelo produtor, já está tudo ok, dentro da legalidade, e que, evidentemente, o município poderia, então, com isso, aproveitar esse material, utilizar para a colocação nas estradas e ter mais economia, haja vista hoje os gastos que está tendo
para a manutenção e conservação das estradas do interior. Temos aqui hoje uma plateia bastante diferenciada, inclusive prestigiando a sessão extraordinária. Muitos deles são responsáveis pelo transporte escolar, são pessoas que têm contrato com a administração municipal, que estão então mostrando aqui o seu interesse em esse projeto e os outros também, porque temos mais dois que estão na casa, principalmente o que visa uma operação de crédito junto ao Bandesul para a aquisição de alguns maquinários e equipamentos que também visam dar melhores condições às estradas do interior. Portanto, dentro dos instantes, a sequência da sessão extraordinária desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015. 52 minutos, declaro reaberta essa sessão extraordinária e já fazendo uma correção, o projeto de lei dos R$36 mil, ele não é 013, ele é 04 o número dele. Foi lido errado aqui, me perdoe. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 01/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal para pavimentação de vias urbanas contempladas pelo PAC 2, etapa 3 do Governo Federal. O projeto está em segunda discussão. Com a palavra, vereador Horizon. Senhor presidente, até um bom dia a toda a comunidade que se faz presente aqui. A gente sabe que são matérias, esse projeto e o próximo que será colocado em discussão, são de cunho social, né? Amparar as comunidades, tanto da Tieta lá, no Porto Batista, as estradas que tanto se fala no melhoramento dessas estradas. Só eu queria deixar iniciar a discussão, porque a comunidade não sabe, mas a gente, na sessão anterior, a gente teve uma discussão positiva com secretários de governo, no sentido de esclarecimentos dos vereadores, porque nós somos agentes da mudança e da fiscalização. E para a sociedade entender um pouco desses dois projetos que vão ser colocados em discussão. No primeiro, a compra de máquinas. Essa casa aqui vetou a compra de máquinas mediante a folha de pagamento no ano passado no valor de R$1.800.000. Sendo que depois da venda desse numerário, da folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal, não houve explicação nenhuma para nenhum vereador para onde foi destinado esses valores. E os vereadores aqui gostariam de saber para onde foi canalizado esses recursos, que naquele momento seriam para a compra de máquinas para as estradas. No final do ano, há 20 dias atrás, foi colocado em votação esse mesmo projeto e foi vetado aqui. Por quê? Porque nós temos, tramitando na justiça, as ditas patrolas, que foi uma compra que a gente não tem esclarecido ainda. Então nós corremos o risco de que autorizar uma situação de empréstimo, aonde, se o prefeito que está em exercício hoje não vingar nas próximas eleições, não será ele que vai pagar isso, será o próximo. Aonde a gente está tendo um problema sucessível de não ter caixa. A saúde está numa situação de precariedade, tem uma série de demandas de escolas que estão aí para fazer e não foram feitas. E nós, vereadores, temos que ter a responsabilidade de agir com consciência e responsabilidade de atender a comunidade também. E nós somos a favor de toda a comunidade. A Tieta, eu como os outros vereadores aqui visitamos de casa em casa, no Porto Batista da mesma forma, nós somos parceiros de vocês. Só que é uma sucessão de eventos que tem acontecido nessa administração que nos compele a fazer uma análise mais detalhada dos pedidos que vem a essa casa, até para vocês entenderem, o secretário de Indústria e Comércio aqui, no final do ano passado, disse que não teria dinheiro em caixa para a compra de uma área para a instalação da Tecnial do Barreiro, uma empresa que geraria empregos definitivos, onde se situaria aqui no município, estaria uma planta de Erechim para se localizar aqui no município, e não havia dinheiro em caixa. Essa casa aprovou a compra de 2 micro-ônibus que estão depositados lá na garagem há 8 meses. O que está sendo feito com isso? Está lá.
É recurso que saiu do nosso município e fez falta no ano passado. Nós estamos no cadinho. Por quê? Por uma série de deficiências que essa administração não corrige. E eles fizeram, eu sei, eles fizeram uma pressão para vocês fazerem presente aqui. Para quê? Para compelir os vereadores a aprovar esse projeto e os outros. E nós, vereadores, estamos lutando para mudar a cara do nosso município. E digo mais, que nem vocês mesmos que usam as estradas ali, aquele trecho do polo até a Boa Vista está em estado de calamidade. Nós passaríamos por um vexame de passar pelos buracos e ver a direita sendo pavimentada. É ruim para a direita? Não, é ótimo. Todos os vereadores aqui gostariam de ver pavimentada aquela. Mas é incompreensível não eleger prioridades para o município, pessoal. Simplesmente mandar para essa casa e os vereadores aprovarem assim, sem discussão. Ambulância, para vocês terem uma ideia, que geraria economia para o nosso município. Foi aprovado, conseguido pela bancada do PDT, uma situação de compra de uma ambulância. O município conseguiu para a compra de 2. Se não se fizer a licitação até 30 de junho, vai se perder essa verba. Isso geraria economia para o município? Geraria. Vai ser feita a licitação? Acho que não. Por quê? Não se sabe por quê. Não se consegue chegar à raiz do problema. A gente chega a brincar, eu acho que não chegou na cor que a gente gostaria, que o município gostou, elegeu para compra. Então, e digo para vocês mais, claro que eu acredito que é uma propaganda populista, porque nos jornais diz que as estradas estão muito boas. Toda semana a gente vê ali uma situação que a gente olha o jornal, acha que está uma maravilha, mas a gente sabe, como vocês utilizam, nós também utilizamos, está um caos. E talvez esses projetos viriam a beneficiar a comunidade. Só que nós temos que ter a responsabilidade e o foco de trabalhar as prioridades. Eu estou elegendo algumas situações que não ficaram bem claras aqui, mas tem muitas outras, porque acredito que vocês, nós temos lutado para que o município não chegue nesse estado que está. Mas espero que os outros vereadores também se sensibilizem no sentido que nós temos que ter responsabilidade de cobrar do executivo a execução dos trabalhos, elegendo prioridades. Não dessa forma, simplesmente de pegar ou ganhar projetos, porque isso custa ao erário público. E vai faltar na saúde, vai faltar na educação. E vocês vão votar, o plenário e os outros que não estão aqui também votarão, porque nós estamos passando num estado de calamidade, que nos envergonha. Mas os vereadores têm que ter a consciência, e nós somos a consciência do executivo. Nós temos que dizer para ele, olha, esse caminho aqui está errado, vamos mudar o caminho. E peço aos outros vereadores que também entendam esse espírito de mudança, porque nós não podemos concordar com isso que está acontecendo. Com a palavra, o vereador Roseli. Bom dia a todos. Só para concluir então a fala do colega Horizon, eu acho que ele explanou muito bem para a comunidade entender bem o que nós estamos fazendo nesta casa, e inclusive comentei com o Bira agora que este projeto do PAC 2 aqui, não, como todos que vêm do Executivo, falta explicação. Falta explicação porque não fala em saneamento básico aqui, e sim só do asfalto e coisa. Então, assim, ó, a gente tem que... eu acho que nós, triunfenses, e hoje nós estamos aqui, amanhã, no próximo mandato, pode ser qualquer um de vocês, mudou a política em Triunfo. E eu espero que cada dia mude mais ainda, porque nós sentamos e conversamos e discutimos e lemos o projeto e reviramos ele do avesso. Só para vocês terem uma noção, já chegou um projeto aqui, ó, que dizia: faça-se saber nesta cidade Eldorado do Sul. Eu disse, pelo amor de Deus, nós estamos em Triunfo. E se nós não lêssemos o projeto? Então, a responsabilidade aqui é dos 11,
E eu concordo com o vereador Horizon, nós podemos fazer mais um pedido de vistas e ter mais um esclarecimento do Executivo em relação aos dois projetos. Foi pedido semana passada um pedido de vista, nós podemos ter mais um, e chegamos nessa conclusão hoje de fazer mais esse pedido de vistas, tá, senhor presidente? E fica então a critério do Executivo vir até nós e dar as maiores explicações. Com a palavra, vereador Nelson. Bom dia, e comunidade. Eu, sinceramente, eu concordo com o vereador, as colocações do vereador Horizon, da vereadora Roseli. Eu acho que a gente tem muitas coisas que fazer nesse município. E as coisas, elas chegam nesta casa faltando explicações. As coisas chegam aqui e não explicam se vai ter o saneamento básico, que é uma coisa. Não adianta nós colocar um asfalto lá e não botar os canos, e não botar água já, não ajeitar as coisas. Eu não sou contra isso aí. Eu não sou contra do prefeito e querer fazer isso aí. E esse projeto aqui, esse do Parque 2 aqui, é um projeto do ex-prefeito Chico. E eu, sinceramente, eu concordo em pedir vista, porque eu acho que nós temos que rever as coisas, ter responsabilidade. Eu sei de como está as estradas e no município. Eu sei disso aí, porque eu ando nessas estradas. Eu sei a dificuldade de vocês e do transporte, o que é andar todos os dias e na buraqueira. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que nós temos que ter responsabilidade, porque esse dinheiro e dessa ambulância que eu corri atrás, junto com a bancada e do PDT, tá? Esse dinheiro nós vamos perder essa verba, porque foi 100 mil que a bancada do PDT arrumou, aí não tem valor e nenhum. Só que se não me falha a memória, são 34 mil reais e de aluguel essas ambulâncias aí, e que estão aí hoje. E pega esses 34 mil reais e pega, se não me engano, é 40 ou 45 o aluguel dessas patroas aí. Isso dá 80 mil. E o município não tem crédito para comprar uma máquina e pegar esse dinheiro e começar a ir pagando. E eu pergunto mais ainda, gente. E cadê o caminhão e do parque? Cadê a reto? Que é e para ficar e para os colonos? Sumiram, estão trabalhando em desvio e de função. Quanto que era ir para trabalhar e para os colonos? Então, a minha explicação é essa aí, gente. Eu acho assim, ó, eu não sou contra a máquina, não sou contra a estrada, só que eu acho que as coisas têm que ser feitas bem e pensado e tomar a atitude certa aqui. E muito obrigado. A palavra continua à disposição. Presidente. A palavra, vereadora Rita. Bom dia, comunidade. Bom dia, os colegas. Seguindo esse raciocínio, né, dos meus colegas, vereador Horizon, vereadora Roseli e vereador Nelson, inicialmente eu quero parabenizar, eu não sei se ele se encontra aqui, o secretário de administração, Sérgio Aldorice, que hoje estava no gabinete do vereador Jefferson. Eu bati na porta e pedi que ele fosse ao meu, porque eu gostaria de explicações, e até na nossa reunião lá na presidência eu gostaria que ele me convencesse desses dois projetos. E ele me deu uma boa notícia, que ele, a partir de agora, e eu fico muito feliz porque aqui ninguém é contra a administração. Nós gostaríamos muito de ser a favor de todos os projetos bons para o município e para a comunidade. E ele me disse o seguinte: Rita, a partir de agora eu vou circular entre as secretarias
e vou fazer esse elo que é tão importante entre as secretarias. Eu acho que isso é fundamental, e o secretário Teodolino está aqui e sabe disso, né, Teodolino? Muitas vezes tu está sozinho aqui, hoje eu vejo que tem mais alguns secretários, e eu acho que é importante essa participação e esse elo, né? E principalmente aqui, que esse elo venha nos explicar os projetos, porque esses projetos chegam no dia e nós ainda precisamos ceder a pressões para votar nesses projetos, e eu acho que isso não é justo. Eu acho que esses projetos, eles devem vir com explicações, porque nós merecemos isso. Nós estamos aqui para fazer isso. E esses projetos não podem vir de um dia para o outro para os vereadores votarem. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o legislativo. E muitas vezes a comunidade não sabe que acontece isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto 001/15, que é a do PAC, que, assim como o vereador Horizonte disse que visitou a Tieta, acredito que todos nós temos visitado a Tieta na época de campanha, e retornei lá depois, e sei que a Tieta tem outras prioridades além desse asfalto. E sei também que o prefeito, os secretários sabem disso, porque esses 9,34% de contrapartida, eu gostaria de saber se foi tomada alguma providência na questão da creche tão solicitada pelos moradores da Tieta, porque aquelas pessoas lá precisam trabalhar, principalmente as mulheres, e elas não têm onde deixar os filhos, ou se reportam ao Porto Batista. Então eu acho que isso é uma necessidade, né, que foi solicitada pela comunidade quando nós fomos lá pedir voto para eles. Outra questão, a assistência, aquela comunidade precisa de assistência social em loco, tem que ter lá uma pessoa de referência para fazer assistência, porque é uma comunidade carente. Educação, nós temos também a questão e questionei aqui os colegas, esse asfalto e o saneamento, porque você sabe lá que o esgoto corre a céu aberto. Então eu acho que esse tipo de prioridade, e aí se fala em saúde, que eu posso dizer para vocês que é a prioridade do nosso município. Nós temos lá recém-nascidos desassistidos, gente. Crianças recém-nascidos que podem vir a falecer, aí é óbito, por não ter assistência necessária na área da saúde para ele e para a mãe. Porque uma mãe que dá luz, ela precisa de no mínimo 3 meses de assistência em alimentação, médica, assistencial. Isso está acontecendo na Tieta, isso é a prioridade da Tieta. Então, por isso que eu não estou aqui contra a administração. Eu estou aqui, Lucas, para falar um pouquinho sobre qual é a nossa prioridade. E é séria a situação do nosso município. E ontem eu vi na internet a Rádio Viva colocando uma reportagem do pessoal da Boa Vista pedindo socorro pela situação da escola, pela situação daquele asfalto ali, que na verdade é a entrada do nosso município. Então, eu acredito que as pessoas que estão aqui sabem que nós temos prioridades muito sérias dentro do nosso município e que isso tem que se fazer valer. E o outro projeto que o Sérgio esteve no meu gabinete e fez uma explicação, uma explanação que eu acho que foi bem importante, né? Quando ele coloca que tem uma patrola alocada por 40 mil, que o município tem uma patrola que vive com problemas mecânicos e que o município vem gastando muito com essa questão de mais de manutenção do que ela realmente trabalhando. E ele colocou, né, que nós temos 750 quilômetros de estradas e que realmente a situação é muito complicada. Me disse também que o que está acontecendo, e deu um exemplo, que nós tivemos um rodeio agora no Benfica, né, final de semana, quero parabenizar os organizadores, que a comunidade fez uma pressão para se colocar brita naquela estrada lá, para as pessoas chegarem ao rodeio, que foi gasto 12 mil reais com essa brita. E aí, Rita, essa brita, se chover, vai escoar para os cantos da estrada e nós vamos perder 12 mil reais. E aí eu coloquei para o nosso presidente e pedi para ele que nós fizéssemos esse ano mais reuniões da Câmara na comunidade, porque a comunidade também precisa saber o que é prioridade. O Benfica está bem assistido na saúde, na educação, a escola Nicolau Tambor está 10, para a gente gastar 12 mil em brita por causa de um rodeio, gente. E aí a gente vê a comunidade, a gente sai do supermercado, as pessoas reclamando
O que vocês estão fazendo, vereadores? Porque o município está um caos, mas aí a comunidade vem colocar pressão no prefeito para colocar uma brita por causa de um rodeio, aí é de enlouquecer o prefeito mesmo. Então eu acho que a gente tem que saber, e o povo de Triunfo não pode só mais criticar, nós precisamos de vocês aqui dentro. E que nós realmente temos que ter prioridade no nosso município. Então eu acho que era isso, presidente, muito obrigada. A palavra continua à disposição. Eu gostaria. Com a palavra, vereador Aldenir. Senhor presidente, colegas vereadores e povo de Triunfo. Cada vereador tem a sua opinião sobre esse projeto. Do meu ponto de vista, para mim é muito claro. Precisamos do município de Triunfo para fazer saneamento básico, precisa de máquina, precisa de pedra, precisa de dinheiro. Aqui o prefeito está pedindo um financiamento de 2 milhões. Isso não chega a 1% do nosso orçamento, isso é muito pouco. Mas nós precisamos de máquina. O nosso agricultor precisa de máquina para arrumar os seus açudes, uma escassez de água que hoje nós encontramos. Precisamos de estrada. Benfica, por exemplo, precisa de estrada, precisa de máquina para fazer estrada. Nós não temos máquina. O município de Triunfo está lá, para quem quiser ver, sucatear, as máquinas que estão lá dentro da secretaria. Como é que o secretário vai trabalhar sem ter ferramenta? Nós temos que dar ferramenta. Nós temos que dar condições para o prefeito para arrumar as estradas. Tem que começar por algum lugar. Não só criticar não adianta. Nós temos que dar poder a ele para que ele possa fazer. Para mim, é muito claro o projeto. Não precisa me pedir vista 1, 2 vezes. Nós temos que aprovar, dar condições para o prefeito fazer. Não vir aqui na Câmara só dizer não. Nós temos que dar condições para o prefeito fazer. Nós temos que dar condições para ele ter máquina, para ele ter rede escavadeira, carregadeira, caminhão, que hoje está faltando no nosso município. As estradas estão aí, a população está pedindo. Se nós votar contra esse projeto aqui, nós temos contra a comunidade de Triunfo, que está pedindo estrada, está pedindo asfalto, está pedindo ajuda. De uma maneira e de outra, nós temos que dar condições para que o prefeito faça as coisas. É lógico, se nós der máquina, der a pedra a ele, nós temos que fiscalizar depois para que ele vá fazer. Mas aí é outro problema. Aí sim é a vez do vereador fiscalizar. Mas agora nós temos que dar condições para ele. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Roseli. Gostaria de só concluir a primeira fala da vereadora Rita, onde fiquei contente, vereadora, de saber que o secretário de administração vai levantar sua bunda da cadeira e vai transitar nas secretarias. Já se passaram 2 anos mesmo, tem que fazer isso, quando que vem tem eleição. Quanto ao nosso colega, Aldenir, vou lhe dizer uma coisa. Cada um tem a sua opinião, mas nós nunca deixamos de aprovar nada nessa casa aqui do senhor prefeito. E, inclusive, o ano passado, eu vim da praia para aprovar a compra de 2 moto niveladora, que são 2 patrões, e deu no que deu, que estamos enfrentando uma CPI até hoje, e quem nos garante que o laudo que for sair dessa CPI lá, que hoje está, o Horizon pode explicar depois direitinho, Horizon, para a comunidade, que isso tem que ser explicado, nos garanta que esse engenheiro diga não. São 9. Nós achamos que são velhos, mas o laudo vai dizer que são 9. A prefeitura terá que desembolsar todo o valor, inclusive com danos morais para essa empresa. E são 2, mais de 2 milhões. Se não me engano, 1 milhão e 600. 1 milhão e 100, tá? Então é isso que nós estamos argumentando aqui. Não é questão de não aprovar. Venham, nos convençam que nós iremos aprovar. Porque até hoje nada foi nada, é só. Pode falar, vereador.
CPI que a Vossa Excelência falou foi criada pela sua bancada. A CPI foi criada pela sua bancada. Não só pelo PDT. Sim. Não, o Horizon vai dizer quem são os da... Tem a CPI, tem todas as bancadas. Negativo. Sim. Pode ter sido pedido. O senhor acha que nós não tínhamos pedido? Eu vim aqui, quebrei esse pedaço da patroa na frente de todo mundo? Mas foi constatado que as patroas são velhas. Está lá na justiça. Tá? Então vamos esperar. Enquanto isso, vai ter que ter máquina nova para trabalhar para a comunidade. Aí até quando nós vamos estar comprando máquina? Toda vida esperando por aquelas máquinas velhas, a administração tem que andar, tem que movimentar. A população precisa de estrada. Não podemos cortar, não podemos deixar de dar dinheiro para o executivo para ele compre máquina para poder atender os pedidos. Eu concordo que cada um tem a sua opinião, mas o pessoal tem que entender a nossa opinião aqui, ó. Porque se for comprovado que essas patroas são novas, tá? Nós queríamos pelo menos ter um prazo que encerrasse essa CPI. E isso está difícil porque mais uma vez o nosso juiz foi embora. E parece que agora vem uma juíza. Cada vez que vai embora o juiz ou o promotor, até chegar o outro e se inteirar de toda a situação, é 2 meses, 3 meses. É isso que nós estamos argumentando aqui. E a comunidade não pode sair daqui com o intuito de que nós não estamos aprovando. Não. Nós estamos fazendo as coisas com os pés muito bem no chão. Muito obrigada. Então aprova o financiamento para a máquina. Então. Só por uma questão de ordem, com a palavra, vereador Birajara. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, comunidade, acho que nós estamos antecipando a discussão, nós estamos tratando o projeto do asfalto, de onde vai beneficiar talvez em torno de 150 moradores lá da Vila da Tieta, mais em torno de 100 famílias também, 2 ruas do Porto Batista, de extrema importância para aquela comunidade da qual eu e o vereador Odenir representamos, e eu quero me colocar a favor desse projeto e também salientar aqui que os nossos 90% do nosso recurso vem do terceiro distrito, e o terceiro distrito sempre foi um distrito mais sacrificado de todas as administrações que eu já participei. Então eu não tenho como eu ficar isento e votar contra esse projeto beneficiando aquela comunidade. Também concordo com o vereador Horizon, quando ele fala que a TF10 precisa de um recapeamento, sem sombra de dúvida, vereador, precisa, mas um recapeamento da TF10, nós estamos falando em verbas de talvez 12, 15 milhões de reais, que certamente nesse momento inviabiliza qualquer projeto desse montante de recursos. Isso aqui é um financiamento. Quero alertar os colegas que ele inspira agora dia 30 de janeiro. Se nós não aprovarmos até o dia 30, esse projeto está extinto. A Vila da Tieta e as 2 ruas do Porto Batista não serão mais asfaltadas, a menos que o Executivo consiga outro financiamento. E esse financiamento, e essa proposta de financiamento, certamente fazem talvez 1 ano ou 2 anos que tramita lá pelos ministérios em Brasília, e agora que nós conseguimos. Só um alerta que eu quero deixar, e depois nos outros projetos vou manifestar. Esse projeto, então, nós temos que aprovar até o dia 30, senão está perdida, e eu quero me colocar totalmente à disposição do projeto. Obrigado. Com a palavra, vereador Horizon. Eu queria lembrar até o vereador Denir, e se sinta à vontade de pedir uma parte, vereador Denir, é que tem muitas coisas que estão na penumbra, na escuridão. O senhor sabe me dizer o que foi feito com 1.800.000 que poderiam comprar as máquinas que tão insistentemente vem a essa casa? Já foi votado contra aqui. O que foi feito com esse 1.800.000? O hospital, essa escola que está aqui na nossa frente, que tanto foi pauta de discussões, de reuniões, para que o Executivo reformasse essa escola. E digo mais para a comunidade, todos são a favor das estradas e da compra de máquinas. Não dessa forma, que nós passamos pelo vexatório, é Polícia Federal aqui nessa cidade, é juiz, é promotor, nós estamos sempre na manchete, no cenário nacional. Por quê? Por irresponsabilidades. E digo mais para vocês,
É uma paixão por compra de máquina assim que é exacerbado, pessoal. Vocês viram, iniciamos ano passado com esse escândalo das patroas aqui, onde a CPI consta todos os bancários. E está parado porque o executivo fez uma perícia e detectou e concluiu que eram velhas. A empresa que vendeu as máquinas fez uma perícia e disse que as máquinas são novas. O que se faz numa situação dessa? Tem que buscar na justiça terceiro laudo para definir o que está acontecendo. E pode acontecer sim de chegar o laudo da justiça dizer que é nova. E nós vamos ter que pagar. Quantas máquinas? Vai ter dinheiro? Faltou verba para a Alt, faltou verba para o hospital, pessoal. Vocês não estão entendendo que nós, os vereadores aqui, o debate é bonito por isso. Nós estamos elegendo prioridades. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma estrada, vamos melhorar a estrada, porque pelo que está no jornal, eu digo mais. Estão paradas as estradas. Só que o hospital ganhou 50% da verba no último dia do ano passado. E provavelmente fruto do quê? Dos recursos que saiu dessa casa. Porque as obras que aconteceram no ano passado, as poucas obras que houve de vulto, foi verba dessa casa que voltou para o executivo. Aquela obra lá, no ginásio da Coxilha, a maior parte saiu dessa casa, a economia desses vereadores. Uma móvel que vai ser comprado foi verba dessa casa. O executivo não conseguiu economizar nada, ou melhor, faltou tudo, e agora inicia o ano querendo gastar de maneira furtiva, porque nós temos prioridades, pessoal. Eu digo para vocês vão reclamar. Estrada que é sistema. Eu sei, mas se o senhor tiver um familiar no hospital ali, o senhor vai se lembrar do que eu estou dizendo aqui. Pagar aluguel de máquina, você acha bom? Eu não acho bom, não, mas isso foi o planejamento que o seu prefeito fez. Foi o planejamento que ele fez. Se ele tivesse priorizado as máquinas lá com esse 1,8 milhão, nós não estaríamos passando por isso. 1,8 milhão foi para o 13º de funcionário. O senhor está dizendo isso agora, mas isso aí foi lá em setembro. O 13º foi em dezembro. Mas foi a prioridade de um escândalo lá do rodeio, pessoal. Até hoje não está esclarecido isso. Talvez daqui a pouco seja esclarecido, a Polícia Federal vem aqui e prenda alguém. E aquela verba que foi gasta lá no rodeio, prioridade desse executivo. Então nós temos que trabalhar a nível de comunidade, mas como um todo, pessoal. Não vamos privilegiar um nem outro. Só que nós temos que ter responsabilidade aqui, porque nós estamos cobrando do executivo é maior esclarecimento sobre o que já passou e o que vai acontecer no futuro. Porque não há explicação para 2 ônibus que estão lá parados há 6 meses, vai começar o ano letivo aqui, o que vai se fazer? Isso sai do bolso de vocês, sai do nosso bolso. São recursos do nosso município que fizeram falta para a educação, para a saúde. E as estradas, pessoal, todos nós somos sabedores dos problemas e queremos corrigi-los. Só que o executivo tem que ser mais malhado e ouvir não é simplesmente máquina. É máquina. Eu vou dizer. 2 milhões de reais para comprar, parece que são 3 caminhões, 4 máquinas. Tem que dar recurso para o prefeito. Nem que vai fazer estrada e não tem máquina. O hospital, o senhor sabe qual é a verba do hospital, senhor sabe? Tem que ter. O município não foi pagar, não pagar das luzes lá, o hospital ficou penando. 6 meses ali as verbas não recebiam. E não era 2 milhões, nem perto disso. E não tinha esses recursos. Então, acho que o executivo tem que se fazer presente aqui e dar esclarecimentos que sejam palpados. Porque, saliento mais uma vez, 400 mil, a Tecnel se instala no município que vai gerar muito emprego para todo mundo. Muita renda. E não tinha no ano passado, 400 mil. Então, se a prioridade do executivo é compra de máquina, vamos ver o que acontece. Não tem dinheiro, tem que tirar financiamento, vereador. Não é que vai tirar dinheiro, tem que financiar. Mas assim como o prefeito pagou dívida dos outros prefeitos, pagou várias dívidas dos outros prefeitos. Senhor vereador, o senhor não viu a manchete do jornal no final do ano? O senhor prefeito disse ia sobrar 40 milhões? São 200. Ia sobrar 40 milhões. Então nós não temos que ter preocupação com esse dinheiro que vai ser comprado. Não dá 1% do nosso orçamento. Por que não vão atacar o prefeito com
comprar máquina, comprar caminhões para fazer estrada para o nosso povo. Por que não vão atacar? Tem que aprovar. O senhor viu o que aconteceu nas últimas máquinas, o que aconteceu, por isso tem que atacar. Vereador, Tem que ser bem. eu gostaria de pedir para vocês que o foco do projeto é o projeto 01, que é a pavimentação. Eu gostaria que vocês não se desviassem tanto do assunto, porque o projeto 02 nós vamos ter a oportunidade de discutir logo adiante. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Jefferson. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia a toda essa comunidade que nos assiste. E é muito importante esse tipo de debate. Essa casa passou por alguns anos em que não existia debate, nenhum tipo de projeto, para que se possa ter esclarecimento do que se pode fazer ou as melhorias do nosso município. Eu já me coloquei em outras votações favoráveis aos projetos. Essa é a minha posição. E tenho algumas justificativas para o projeto. Entendo os demais colegas, respeito o seu posicionamento. Em relação ao projeto 001, que trata da pavimentação de algumas ruas, é importante salientar que esse projeto já iniciou no ano de 2012, em que lá foram destinadas ou escolhidas, na realidade, quais seriam as ruas que deveriam ser pavimentadas. Então hoje tanto se discute e por que está sendo feito nessas ruas e por que não vai ser realizado em outras, é porque esse projeto, quando foi enviado para a Caixa Econômica Federal, já foi destinado para esses locais. E eu sou favorável sim, porque hoje, por exemplo, o loteamento Bom Jesus, aqui no centro do nosso município, foi pavimentado com recurso da Caixa Econômica Federal, da mesma forma como está sendo votado este. A grande diferença é que essa é uma comunidade que necessita realmente desse trabalho. Com relação ao saneamento básico, e eu peço que até os vereadores me corrijam se eu estiver errado, eu trabalhei na Corsan durante 4 anos e lá existia essa discussão que na realidade existe um contrato do município com a Corsan, se não me engano, de 35 anos, em que a Corsan tem a obrigação, e aí nós temos que cobrar da Corsan, de fornecer saneamento básico. Então não é recurso do município que tem que fornecer esse saneamento básico, até onde eu me recordo. E se isso é responsabilidade da Corsan. Talvez seja a função desta casa chamar a Corsan aqui e perguntar qual é o projeto de saneamento que existe para o nosso município. Qual é o projeto de saneamento que existe para essas ruas que serão pavimentadas de acordo com esse projeto que está aqui. É importante também salientar que no Diário Oficial do dia 31 de 12, ou seja, 31 de dezembro desse ano, conforme nos foi passada a informação pelo secretário de Administração na sessão anterior, é que foi estipulado o prazo, e por isso que nós temos essa sessão, estamos correndo para que isso venha a ser aprovado, e estamos discutindo isso no nosso período de recesso, é que o prazo se extingue agora no final do mês. Ou nós aprovamos e aceitamos essa pavimentação, ou respeitando esse prazo, ou se aprovarmos posterior a esse prazo, nem adianta colocarmos em votação, porque existe esse prazo limitado, né, para votarmos, e eu entendo o posicionamento dos colegas quando se refere a informações. Por isso se deu uma semana. Então eu coloco novamente que a minha posição, sou favorável aos 2 projetos, mas em especial ao que estou discutindo ao 001. Senhor presidente. Só uma questão de Não, eu só queria salientar o que o professor Jefferson colocou. Se nós não aprovarmos hoje, não tem mais tempo hábil para esses 2 financiamentos.
que inspira no dia 30 de janeiro, ou seja, sexta-feira. Então, eu pediria aos colegas que levassem em conta também isso, que nós aprovarmos hoje para dar tempo de toda a tramitação burocrática até esses documentos chegarem à Caixa Federal para o município contratar esses 2 financiamentos. Se não aprovarmos hoje, não vai ter mais tempo hábil. Obrigado. Senhor presidente e demais vereadores, assim, eu queria buscar, até para buscar um entendimento, e eu concordo com o vereador Jefferson, que é importante esse debate, a comunidade participar e ver que a gente quer o melhor para a comunidade. A gente quer que todos tenham um grau de satisfação no nosso município que espelhe o nome, triunfo. E aí eu faço um desafio, o Odenir e o Jefferson, que são da bancada do Executivo. Eu me comprometo e voto a favor da pavimentação da tinta, até que o prazo está exíguo. Mas eu quero compromisso do Executivo. O que vai ser feito com os micro-ônibus? Se as ambulâncias vão ser compradas em tempo hábil e se a Intecnial vai ter a sua área destinada lá em tempo, não com justificativos, pessoal, porque a gente já recebeu muitas justificativas, vocês não sabem. A pessoa vem aqui e explica que você sai da reunião pensando assim, puxa vida, o que ele disse? Quer dizer, ele disse alguma coisa. Não foi comprada as ambulâncias por algum motivo. Eu fiz aqui uma brincadeira que é da cor, que não existe, porque não tem outra explicação. Qualquer outro município vai lá e compra as ambulâncias e está sendo utilizada. Os micro-ônibus a gente vai, chega em Barão do Triunfo agora, a comunidade utilizando aqueles micro-ônibus que espelham, todos os municípios têm, o nosso está lá parado. E ali é a empresa. Se eu tivesse compromisso com vocês aqui agora, eu voto a favor. Senhor presidente, vereador, concordo plenamente com Vossa Excelência, porque temos que dar condições para o prefeito fazer as coisas para a comunidade. Agora, se ele não fizer, nós temos que fiscalizar. Esse é o nosso trabalho. Não podemos cortar dele fazer, dele contratar financiamento, de ter dinheiro, de ter ferramenta para trabalhar. Agora, nós depois temos que fiscalizar. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Tem a sua afirmação que vamos buscar esse entendimento sobre a micro-ônibus, ambulância e a Intecnial. Sim, eu sou aqui no terceiro. Então a comunidade adentro pode, da minha parte, eu voto a favor. Não podemos votar contra essa natureza. Só para concluir a fala do vereador Luizon, e todos os 11 aqui sabem o que aconteceu o ano passado, que nós tivemos uma reunião com o prefeito após pedir muito essa reunião para aprovar mais de 1 milhão de verba vinculada do governo federal, lembra? E nós pedimos 3 coisas. Nós aprovaríamos essa verba, porque não podia se perder esse dinheiro que vem do governo, e nós queríamos 3 coisas. A reforma da escola Corpo Santo aqui do lado, e eu gostaria que todos depois passassem por ali e dessem uma olhadinha. A reforma da escola Serafim Ávila e a reforma do ginásio de esportes de Triunfo. Até março demos prazo. O que eu sei que está sendo feito é uma gambiarra na escola Serafim. E eu já estive lá e o vereador Elisão também. Não dá nem para chamar de reforma. O colégio está igual e o ginásio nem se fala. Então assim, ó, Horizon, fica muito solta essa questão, porque aqui nós assumimos um compromisso entre nós, mas nós tivemos a presença do prefeito, nos garantindo, e o Paulo Figueiredo está ali que gravou. Estou mentindo, Paulo? Tu tens gravado essa reunião com o gravador no meio da mesa, lá em cima do salão nobre. Lembra, né? Então assim, ó, eu também, se todos concordarem, não tem problema nenhum, vota a favor. Mas a comunidade tem que sair daqui sabendo de tudo que está acontecendo nessa casa. Vou falar do vereador Lino. Bom dia, senhores vereadores e comunidade que nos assiste. Bom, eu sou a favor dos 2 projetos, inclusive o projeto 2001-2015,
é uma reivindicação e cobrança nas estradas. Quando eu fui para a tribuna, batia nas estradas, aonde os transportadores escolares estavam tendo dificuldade de trafegar, chegando atrasados às escolas, porque não tinha estrada. Então, os caminhoneiros passando o trabalho, puxando a sua produção, só não tem condições de estrada. Então, eu sou a favor do projeto, mas vou fiscalizar, porque tu está aprovando o projeto para adquirir máquinas, mas tem que ter condições para dar para trabalhar e estrada. Então vocês podem ter certeza que eu vou cobrar a partir de hoje sobre as estradas, porque aí vai ter máquina. Então, quero dizer para vocês que eu sou a favor do projeto. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Rita. Gostaria de colocar a situação para os nossos transportadores, que eu vejo que para eles, hoje a presença aqui dos transportadores é de que seja sim melhoradas as estradas para que eles possam trafegar, para fazer um bom serviço para o município e sem também o investimento deles, né? Sem o investimento de vocês quanto a compra de novos ônibus para transportar nossas crianças para as escolas. Sei que o ano passado tinham, infelizmente, prestadores de serviço que estavam prestando um serviço de péssima qualidade, porque os ônibus estavam em péssimas qualidades. E eu sei também do esforço de vocês em adquirir novos veículos com mais condições, e sei da responsabilidade de vocês em trafegar com essas crianças por todo o município. Sei que alguns trafegam na 386, e isso é uma situação assim de... A gente sabe que de ter muita responsabilidade. E eu tenho certeza que durante esse ano nós gostaríamos da presença de vocês aqui para uma reunião, para esclarecimento, para saber os investimentos de vocês, o quanto essas estradas vão favorecer vocês, porque vocês vão ser o medidor se isso está acontecendo ou não. Se as estradas foram realmente feitas as modificações e restaurações das estradas ou não. Vocês vão ficar com essa responsabilidade de vir aqui nos dizer: olha, vereadores, vocês aprovaram e as estradas estão em ótimas condições. Porque o ano passado o prefeito foi para os jornais, foi para os meios de comunicação e disse que as estradas estavam 100%, que ele tinha feito um mutirão, e o seu Dedê aqui sabe porque estava acompanhando, e que as estradas estavam em ótimas condições. E muitas vezes colegas que trafegam muito mais pelo interior do que eu disseram: olha, as estradas estão em péssimas condições. Então hoje eu coloco aqui a responsabilidade dos transportadores que estão tão preocupados com a condição dessas estradas, de que vocês venham nos dizer se as estradas estão em péssimos ou em boa condição de trafegar com essas crianças. Então eu acho que aqui fica não só a responsabilidade dos vereadores em aprovar esse projeto, mas de vocês de fiscalizar. Mesmo sendo prestadores, parceiros da administração, vocês têm um compromisso com essas crianças e com as famílias triunfenses, porque vocês estão carregando o futuro do nosso município. E se preocupem também com a condição das escolas das crianças. Vocês também podem nos trazer essas informações. Vocês são agentes políticos quanto nós, porque vocês conhecem as famílias, conhecem as crianças, sabem da necessidade dessas crianças. Então aqui eu faço, só um momento, vereador, eu faço aqui um pacto com vocês todos, e aqui eu coloco o nome do seu Irá, que é uma pessoa que me conhece desde pequenininha, seu Irá, de que vocês venham aqui nos trazer as condições dessas estradas, porque vocês vão ser o medidor dessas estradas. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Aldenir. Eu já penso o contrário, vereador. Eu acho que nós temos que ir lá no local ver se realmente está sendo feito um bom trabalho. Não é esperar pela população. Nós como vereador, fiscalizemos o executivo, nós temos que ir lá na escola, nós temos que ir lá no Benfica, nós temos que ir na Fazenda Barbosa, ver como é que estão os nossos agricultores, como é que estão precisando de água, como é que o gado precisa de água para beber. Nós temos que ter máquina para lá fazer açude para eles. Nós temos que visitar a comunidade. Assim que nós fomos nas creches,
ver como é que estavam as creches, assim que nós fomos nos colégios, nós temos que andar no município, para ver como é que estava, para poder cobrar do prefeito. Esse é o nosso trabalho, e eu vou fazer. Interessa doer quem doer. Agora, eu não vou deixar de dar condições para o prefeito para que ele tenha dinheiro para poder fazer as coisas. Se ele não tem dinheiro, como é que ele vai fazer? Nós temos que dar condições, nós temos que dar o anzol e dar o caniço para ele pescar. Agora, depois nós vamos fiscalizar se realmente ele pegou o peixe. Esse é o nosso trabalho. Obrigado. Continua à disposição. E eu vou pedir aos vereadores que se detenham a discutir o projeto 01. Eu ia fazer essa correção que nós estamos debatendo, é a pavimentação da Tieta de Ponto Batista, tá, pessoal? E eu queria até, pegando os subsídios sobre o que a vereadora Roseli disse, eu acho que eu sei que vocês vão se empenhar, tanto o Jefferson quanto o Odenir, mas nós temos que pegar um compromisso escrito do nosso prefeito, que não vai faltar verba para a saúde, para a educação, vai ser dada a mesma prioridade que ele dá para a compra de máquinas. Todos somos sabedores que é importante, mas a prioridade dessa administração tem sido até hoje isso, porque os outros assuntos, a educação, a saúde, a gente tem que implorar para ter um sinal de que vai ser feita alguma coisa. Mas eu queria que vocês se empenhassem, nós fizéssemos um compromisso, porque as máquinas a gente vincularia a isso, ao executivo vir aqui e se comprometer com essa comunidade, não só com os vereadores, porque isso está sendo pouco. Os vereadores estão se empenhando ao máximo e lutando para que as coisas tenham que aconteça alguma coisa nesse município, pessoal. E que nem diz o Odenir, não sei o senhor, mas eu e outros vereadores aqui, a Roseli, a Rita, nós temos batalhado, a Cátia, nós temos em todas as instâncias do município, e nós sabemos muito bem as carências. Muitas vezes a gente até se depara com situações que o prefeito não sabe das carências. O que aconteceu? O ano passado nós fomos Serafim Ávila, mas 5 vezes fizemos pedidos aqui, o prefeito quando foi lá, não sabia que estava assim. Então talvez as estradas, do jeito que está, talvez ele não saiba, porque pela manchete, ele não sabe. Está tudo uma maravilha. O próprio vereador Odenir disse aqui, em tribuna, que nunca tinha visto tão boa estrada lá no Ponto Batista, em dado momento. Só que o resto do município não estava assim. E nós sabíamos, e lá salientamos ali no tribuna, pedimos para o Pontal, para o Passo Raso, para a Coxilha, para uma série de localidades do município, e nós sabíamos, todos os vereadores pediram, o vereador Lino, Nelson, todos. O senhor veio na tribuna e disse que o Batista está uma maravilha, pessoal. Então isso é lamentável, porque aqui se faz um discurso quando o plenário está cheio. Quando está pouca gente, e não tem essa plateia, o discurso é outro, pessoal. E nós temos que fiscalizar a todos, seja quem for. Os 11 vereadores estão fiscalizando esse prefeito, mas nada está acontecendo. E nós queremos o compromisso dele. Eu digo mais uma vez e reafirmo, a situação da pavimentação da Tieta sai aprovado hoje, aqui da minha parte. A outra, vamos pegar um compromisso escrito, lavrado pelos meios de comunicação, como tudo que tem acontecido aqui. Porque lá foi feita uma notinha lá embaixo, que o Legislativo colaborou com a quadra da Coxilha. Uma notinha lá embaixo, pessoal, que tem que ter bom olho, senão tu não vai enxergar. E eu, como alguns vereadores aqui, estávamos lá na inauguração. Os vereadores foram deixados de lado. Aquela obra não aconteceria se essa casa aqui não determinasse os valores para. Não aconteceria, porque faltou dinheiro, pessoal. Vocês lembram quantos CCs foram suprimidos por essa administração? Porque não teve planejamento, não teve nada. Chegaram aqui com um projeto às 4 da tarde para nós votar às 6. Para quê? Para aprovar um projeto falido. Que se nós tivéssemos aprovado aquilo, seguindo a pressão, que já encheu de CCs aqui, que não tiveram emprego mais. Por essa administração. E os vereadores tinham a responsabilidade de aprovar ou não. E se nós tivéssemos aprovado, nós estaríamos respondendo criminalmente. Então nós temos que ter responsabilidade, sim. E somos a favor de pavimentação, de estrada, escola, saúde. Mas nós precisamos que o nosso prefeito tenha um outro caráter. Que é isso que está faltando. Caráter, de chegar aqui e dizer, as ambulâncias vão estar compradas até 30 de junho.
e isso acontecer. Não basta falar. Falar, nós estamos cansados de falar e vocês também estão cansados de ouvir. Nós queremos ação. E, da minha parte, é isso. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 01/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal para a pavimentação das vias urbanas contempladas pelo PAC 2 do Governo Federal. O projeto está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem, eles se levantem. Senhor presidente, quero fazer um pedido ao senhor que façamos essa votação nominal para que fique gravado em ata. E essa questão de, particularmente já solicitei na outra sessão, essa questão de só senta e levanta eu acho um pouco vazia. Se todos concordarem, façamos essa votação nominal para que fique gravado em ata, conforme o vereador vai. Vereador Birajara, o nosso regimento ele não prevê isso, mas aquele vereador que quiser destaque para o seu voto será dado. Senhor presidente, eu concordo, senhor, mas se o plenário é soberano, se todos os vereadores concordarem, eu acho que nós podíamos adotar essa medida para que fique gravado em ata. Registrado. Isso aí, obrigado. Eu concordo plenamente com o vereador do Birajara, e colocar nominalmente o voto, apesar de talvez até mudarmos o regimento nesse sentido. Isso eu já pedi para a minha assessoria, porque é importante que fique em ata o posicionamento do vereador, todas as sessões, todas as votações de projetos de lei. Enquanto nós não mudamos o regimento, aqueles vereadores que, porventura, quiserem destaque no seu voto, vamos prezar pelo nosso regimento, e aí, quando a gente mudar, a gente... Certo? Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que cumprir o nosso regimento. Tá? Temos que cumprir o regimento interno da casa. É certo, eu concordo com o vereador Vira que o plenário é soberano. Tá? Mas o regimento da casa tem que cumprir. Não, porque eu não vejo necessidade, se for por unanimidade, não tem por que nós nominarmos uma. Sim, mas por exemplo, hoje nós temos uma divergência. Inclusive na sessão passada, aquele pedido de vista, eu acho que teria que ser votado ao plenário que tem que dizer se acatava ou não. Na verdade, o pedido de vista naquele momento era extemporâneo, era fora de... Pois é, mas eu acho que foi errado. Então, os vereadores que concordarem com o projeto permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Ô, senhor presidente, um momentinho, sabe? Eu vou votar em favorável esse projeto aqui, tá? Só que eu gostaria que não ficasse esquecido, porque a gente já aprovou uma verba aí do PAC para o distrito industrial e até hoje não foi feito nada ali. Então eu não quero que fique esquecido esses documentos, esse dinheiro na gaveta e não é feito os negócios lá, as estradas lá, porque aqui em Triunfo está sendo esquecido. Tá? E essa verba já entrou, ou se não entrou, passou e por essa casa e até agora nada. Em votação. Quem concordar com o projeto permaneça como está, quem for contrário que se levante. Eu quero registrar meu voto a favor, senhor presidente. Aprovado o projeto 01/2015 por unanimidade dos vereadores presentes. De pronto, coloco em segunda discussão o projeto de lei 02/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com o Batesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Econômico, de Fomento do Rio Grande do Sul, para aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários. O projeto está em segunda discussão. A palavra está à disposição. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cátia. Eu votei favorável também ao projeto da 01/2015, que é a pavimentação de algumas ruas da Tieta e Porto Martins. E eu concordo com o que foi falado aqui, acho que cada vereador tem a sua posição, cada um tem a sua ideia. Mas quando foi falado que nós temos que fiscalizar, eu concordo, esse é o nosso trabalho, de fiscalizar. Mas fazem 2 anos que nós, vereadores, estamos fazendo comitivas
e indo visitar as escolas, visitar as creches, e infelizmente nós somos só mais um a ficar sabendo da precariedade que o município enfrenta na educação, na saúde. Quando visitamos a creche, aqui, Amor Perfeito, vereadora Roseli, e ouvimos todas aquelas queixas da direção e dos funcionários, onde a diretora nos colocou que faziam 2 anos que a escola não tinha um extintor de incêndio. Então, o que adiantou aquela nossa visita na creche? O que está adiantando, vereadora? As nossas visitas e as nossas fiscalizações? Nós não estamos tendo voz nessa casa. Nós não estamos tendo poder, porque nós não temos esse poder. Nós fiscalizamos, mas quem tem o poder de decisão, quem tem a caneta na mão, é o prefeito. E hoje, os transportadores estão aqui, lotando esse plenário. Que bom! Mas é lamentável que nas outras sessões, nós nunca vimos nenhum dos transportadores aqui. Hoje, a comunidade da Tieta está aqui. Que bom que estão aqui, né? Reivindicando o que eles estão pedindo, e nós aprovamos. Mas no ano passado, era a AUT que estava aqui, eram os universitários que estavam aqui, porque o transporte ia parar, os nossos universitários não iam ter como ir para a faculdade, porque o município não tinha repassado a verba da AUT. O hospital estava aqui, a direção do hospital estava aqui nos cobrando que o executivo não tinha passado a verba do hospital. O asilo estava aqui. E hoje nós recebemos inúmeras ligações dos prestadores de serviço, senhor presidente, nos colocando a falta de pagamento. As fisioterapias estão atrasadas. Os laboratórios estão para parar de prestar serviço, porque eles não receberam ainda novembro nem dezembro. E nós já estamos hoje em 26 de janeiro. Então nós estamos na iminência de ter serviços prestados para o município, para a nossa comunidade, onde estão para parar. E o ano passado, a secretária esteve nessa casa e nos colocou a situação do município, onde ela disse que a situação financeira do município era calamitosa e que se não fosse a educação e a saúde, o conselho que ela dava para o prefeito é que parasse as secretarias. Então, assim, só para deixar bem claro para a comunidade que se faz presente aqui hoje, que ninguém é contra a comunidade, que nós estamos aqui para trabalhar pela nossa comunidade, que ninguém é contra uma estrada bem feita, é isso que nós queremos. Ninguém é contra uma rua pavimentada. Eu sei que é a comunidade ter uma rua pavimentada, porque a minha rua onde eu moro é pavimentada. Então, assim, eu quero, sobre esse projeto 001, que é o financiamento, não, 02, desculpe, que é o financiamento para compra de máquinas, e bem lembrada a vereadora Roseli, quando ela disse que o ano passado nós tivemos aqui, numa sessão extraordinária também, onde estávamos de recesso, votamos a compra das máquinas, e hoje nós estamos passando por um processo de CPI. Então eu quero que a secretária venha nessa casa e nos prove que esse orçamento, que o vereador disse que é só 1% da arrecadação, mas que hoje estamos com todos esses prestadores de serviço que eu acabei de citar, sem receber. Eu quero que ela nos prove que esse 1% do orçamento não vai comprometer os pagamentos dos prestadores de serviço. Então, por isso, senhor presidente, que eu, diante disso, quero pedir vista desse projeto da compra de máquinas. A palavra do vereador Lubina Jacques. Senhor presidente, quero alertar mais uma vez aos colegas que no momento que nós concedemos vistas a vereador, e é um direito de qualquer um pedir vista, nós estamos sacramentando o final desse financiamento. Não terá mais tempo hábil para que esse projeto retorne à casa e o executivo contrate esta operação.
É a mesma coisa que nós votarmos contra o financiamento. E a respeito das máquinas, que muito foi colocado aqui, se aquelas 2 máquinas que estão lá forem novas, a nossa comunidade será muito beneficiada. Serão aquelas 2 novas, mais essa que o Executivo está comprando. E se elas forem decretadas velhas, também a comunidade será em benefício, que o prefeito está comprando uma outra máquina nova. Então eu vejo nessa questão das motos liberadoras só benefício para o nosso povo. E eu não vou votar nada contrário aos interesses do povo. Quero alertar que nós, concedendo pedido de vistas, é a mesma coisa que nós estejamos votando contra o projeto. Obrigado. Senhor presidente, esse projeto de 2 milhões para compra de máquinas, em dezembro ele estava nessa casa e nós reprovamos ele. E hoje ele está voltando de novo. E nenhum projeto que chega nessa casa, inclusive esse que nós acabamos de votar, inclusive esse que nós paramos a sessão por 10 minutos para votar, porque é um projeto que vai vir beneficiar as estradas, porque é onde o prefeito está alugando a saibreira, é o aluguel da saibreira, que nós votamos agora, esses 36 mil, paramos a sessão e votamos, não tivemos problema nenhum em votar. Só que nenhum desses projetos vem em caráter de urgência para essa casa. Aqui não diz que é em caráter de urgência e que nós teríamos até o dia 30 para votar. E mesmo assim nós votamos, porque é pelo povo, pela comunidade que nós votamos. E eu peço aos colegas que pensem e analisem esse pedido de vistas. Senhor presidente, professor Jorge, a palavra do vereador Jeff. Com relação ao projeto 02, nas demais votações eu já me posicionei favorável, justificando o meu voto e volto a justificar. Hoje nós temos o financiamento, uma aprovação do financiamento para a aquisição desses equipamentos. A TV Povo está presente na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Triunfo, a sessão que iniciou amanhã, segunda-feira, dia 16 de janeiro, e deverá ter sequência, mas haverá uma nova extraordinária programada para as 15 horas. Isso porque foi feito pedido de vistas do projeto, prevê a contratação de prédio junto ao Badesul, a compra de máquinas e equipamentos, e evidentemente que haverá uma discussão agora com a Secretaria da Fazenda, que irá explanar um pouco mais sobre esta situação. O vereador Odelio foi contra esse pedido de vistas, alegando inclusive respeito às pessoas que estão presentes no plenário, e grande número tiveram, apesar de ser um transporte escolar, que tem interesse muito grande em que as cidades tenham efeitos contrários. É isso mesmo, vereador. Nós precisamos, com todos os agricultores, precisam dessas máquinas, como se precisa. O prefeito tem que ter condições de atender os pedidos da nossa agricultura. E aí estão fazendo isso aí, tem que ter, esse projeto está mais lido e relido, discutido, todo mundo está sabendo do problema, então acho que não tem como ficar adiando isso aí sem, no caso de votação. Aí, meu tio. Mas eu sou a favor. Eu seria contra um projeto que vem em prol da população. Eu acho que você está sempre a favor. Essa é a minha opinião. O vereador Odelio, inclusive, você é um homem do interior, conhece a situação das cidades e sabe também da realidade. O município tem um gasto mensal bastante acentuado na contratação de maquinário e também na compra de veículos. É isso, o município gasta aí com contratação de máquinas, dá para pagar esse valor aí desse financiamento que o município está fazendo. E vai ficar com essas máquinas dentro da sua secretaria para fazer sempre esse serviço, que é de utilidade da população. Então eu não entendo por que o vereador quer discutir tanto o projeto, que é de tanto interesse da população.
Eu acho que isso é a favor da população. Então nós temos que votar para que a população tenha o serviço adequado na sua plantação de milho, na sua plantação de arroz, e as marcas têm que ir lá fazendo estrada e entrada para que eles possam tirar a sua produção. Senhor, a gente vai mudar alguma coisa após essa reunião que a Secretaria está fazendo? Eu acho que não vai mudar nada, porque não tem que mudar, o projeto é o mesmo. Então, acho que não tem nenhuma solução aí em benefício se vai mudar ou não vai mudar. Eu acho que o que está ali vai continuar e eles querem conversar, não tem que porque querem se reunir com a secretária de Finanças, porque quem manda é o prefeito. Então, eles têm que se reunir é com o prefeito, não com o secretário. A sua ligação foi bastante contundente, dar condições para que a administração possa trabalhar. Exatamente, dar condições. Temos que dar a linha, o anzol para ele pegar o peixe. Se nós não der condições para trabalhar, como é que ele vai fazer? Ele tem que dar condições. Né? Obrigado, vereador. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Ok. Vereador Oderico com o vereador Dedê, falando a respeito desta condição agora da Câmara de Vereadores, no pedido de vistas feito pela vereadora Cátia, foi acatado pela maioria do plenário. Nós tínhamos 10 vereadores presentes, portanto a votação foi 5-9, não houve a necessidade de voto do presidente, portanto foi acatado esse pedido de vistas. Os vereadores deslocam aqui até a Secretaria da Fazenda e retornam para as 15 horas, então, uma nova sessão extraordinária. Só lembrando que o projeto de um crédito adicional especial da ordem de R$36 mil, que é da rubrica de conservação e manutenção de estradas vicinais municipais, foi aprovado por unanimidade. Isso significa que será possível, então, o aluguel de uma saibreira no Catupi. Nós já havíamos falado inicialmente da matéria, é uma saibreira que já está legalizada, licenciada pela FEPAM, então havia necessidade que o município tivesse recursos para poder alugar, então, esse material que vai ser de grande necessidade para a manutenção e conservação das estradas vicinais do município de Triunfo. Portanto, nós vamos retornar às 15 horas para acompanhar a nova sessão extraordinária que estará acontecendo para a discussão única e exclusivamente do projeto que visa a operação de crédito junto ao Banrisul da ordem de R$2 milhões. Para que os nossos telespectadores da TV Polo saibam, esse recurso permitirá a aquisição de 3 caminhões, uma reta escavadeira, uma moto niveladora e também uma escavadeira hidráulica, que é uma Volcano. Isso tudo para beneficiar as estradas do interior do município. Isso tem 4% ao ano, mais a taxa Selic, e com 6 meses de carência. Portanto, aguardemos esta reunião às 15 horas e estaremos presentes aqui através da TV Polo para levarmos todas as informações a você, amigo telespectador.